Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. Iniciemos o nosso podcast de hoje com o pensamento de São Bernardo de Claraval, e ele dizia o seguinte: todo o nosso mérito consiste em confiarmos plenamente em Deus. Então, caro ouvinte, hoje mais do que nunca vamos confiar no Senhor, como nos aconselha este grande santo da Igreja. E a nossa confiança começa com o diálogo com Deus. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou, nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conta alguns conselhos de Jesus sobre a relação dos grandes com os pequenos do reino. Naquela época, muitas pessoas eram desprezadas e esquecidas, não tanto diferente como hoje. Eles não podiam participar do melhor que a vida podia oferecer. Muitos deles perderam a fé. O texto que agora estamos refletindo tem declarações estranhas, que, se tomadas literalmente, causam perplexidade nas pessoas. Até um copo de água será recompensado. Jesus vai a Jerusalém para dar a sua vida, um gesto de grande doação, mas ele não se esquece dos pequenos gestos da vida cotidiana. Um copo de água, uma acolhida, uma esmola, muitos pequenos gestos. Quem despreza os tijolos nunca poderá construir uma casa. Escândalo para os pequenos. Escândalo, literalmente, é uma pedra no caminho, uma pedra no sapato. É o que mantém uma pessoa longe do bom caminho. Escandalizar os pequeninos é ser a razão pela qual os pequeninos se desviam do caminho e perdem a fé em Deus. E depois, Jesus manda a pessoa cortar a mão, o pé, arrancar o olho, para o caso de ser motivo de escândalo, e diz: é melhor entrar na vida ou no reino com um pé, uma mão, um olho, do que entrar no inferno com 2 pés, 2 mãos, 2 olhos. Essas frases não podem ser tomadas, é claro, literalmente, ao pé da letra. Elas significam que a pessoa deve ser radical em sua escolha de Deus e do Evangelho. A expressão Geena, ou inferno, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga, é uma imagem para indicar a situação da pessoa que fica sem Deus. E, de fato, era o nome de um vale perto de Jerusalém, onde o lixo da cidade era jogado e onde sempre havia um fogo aceso para queimar o lixo.
Mas antes mesmo de ser o lixão da cidade, este vale era o lugar onde se cultuava os deuses pagãos e onde se oferecia recém-nascidos para o sacrifício. Eles eram queimados vivos. Este lugar terrível era usado pelas pessoas para simbolizar a situação daquele que está longe do reino de Deus. Várias vezes Jesus insiste em acolher os pequeninos. Quem recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim recebe. Marcos 9. Quem der um copo de água a um desses pequeninos não perderá sua recompensa. Mateus 10. Ele nos pede que não desprezemos os pequeninos. Mateus 18. E no juízo final, os justos serão recebidos, porque terão dado de comer a um destes pequeninos. Mateus 25. Se Jesus insiste tanto em acolher para dar aos pequeninos, é porque há muitos pequeninos não acolhidos. De fato, mulheres e crianças não contavam. Mateus capítulo 14, capítulo 15, eram desprezadas, capítulo 18, e reduzidas ao silêncio, capítulo 21. Até os apóstolos os impediram de se aproximar de Jesus. Mateus 19, Marcos 10. Em nome da lei de Deus, mal interpretada pelas autoridades da época, muitas pessoas boas foram desprezadas. Em vez de acolher os excluídos, a lei foi usada para legitimar a exclusão. E desde que o Evangelho foi escrito até os dias de hoje, observando a nossa vida de cristãos, podemos concluir que ainda temos um longo caminho de conversão pela frente. E que Deus nos ajude. São Sérgio. Existem vários santos com o nome de Sérgio. Hoje celebramos aquele que foi martirizado em Cesareia da Capadócia, no tempo do imperador Diocleciano. São Sérgio vivia no deserto enquanto os cristãos estavam sendo perseguidos e entregando a vida em sacrifício de louvor. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, mandou reunir os cristãos no templo dedicado a Júpiter. Obrigou-os a prestar culto ao deus pagão. Movido pelo Espírito Santo para ir a Cesareia, lá ele encontrou no centro da praça a imagem de Júpiter, considerado como o maior dos deuses entre os pagãos. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, com o motivo de serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Sérgio, o venerado eremita, reprovou com veemência o culto ao ídolo, proclamando a todos que somente o Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, era digno de todo louvor e adoração. Foi então conduzido perante o governador, que o condenou à morte. São Sérgio foi imediatamente decapitado. Os cristãos recolheram seu corpo e uma piedosa senhora sepultou em sua própria casa. Ó Pai querido, vós que escolheste São Sérgio para servir os irmãos e irmãs pelo martírio, concedei-nos também ouvir o clamor dos mais sofredores e permita-nos doar um pouco de nossa vida em favor destes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta para você. Até amanhã.